Recentemente, jovem, eu fiz um desafio lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, você está perdendo tempo, é @lecubas. Trouxe um desafio aí pra galera, né, com duas propostas, né, de estratégias diferentes, uma dinâmica bem legal, né? Uma que envolvia fazer caixa e a outra que envolvia fazer aportes mensais. Então, jovem, se você faz caixa, se você tem reserva de oportunidade, provavelmente você escutou alguém falando que faria sentido, faz sentido você fazer isso, né? Eu já fui adepto também a fazer caixa, esse tipo de coisa, mas eu me peguei refletindo, né, se isso de fato realmente fazia sentido, né? Porque da mesma forma que a gente tem pessoas falando que vale a pena, né, que faz sentido, tem outras pessoas que falam que não faz o mínimo sentido. Então eu fui atrás desse estudo e hoje eu trouxe aqui a resposta para vocês, né, desse desafio que eu trouxe lá no meu Instagram, e eu trouxe esse estudo para vocês para saber de fato aí se isso vale a pena ou não, para vocês poderem ponderar aí da melhor maneira. Fechou? Então se você tem interesse nesse conteúdo, vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta, vambora! Falsos jovens! Como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, se você é novo aqui, claro, primeiramente seja muito bem-vindo novamente. Eu sou o Leandro Cubas e eu falo sobre finanças e investimentos na bolsa de valores, como você consegue ter renda passiva, né, investir de forma correta aí a sua grana para que você alcance aí a tão sonhada liberdade financeira, tá bom? Então, se esses são temas, conteúdos que te agrada, já vou te convidar aqui, tá, a deixar o like nesse vídeo para me ajudar aqui no crescimento do canal, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para você não perder o alerta dos próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui no conteúdo, tá bom, jovem? E hoje eu trouxe aqui um estudo muito bacana, eu particularmente achei muito interessante esse estudo, que é referente aí ao famoso caixa ou reserva de oportunidade, beleza, jovem? Mas presta atenção aqui, eu já vou deixar uma ressalva, tá? Que esse caixa, essa reserva de oportunidade, não tem nada a ver, tá, com a reserva de emergência, jovem. Não confunda isso, tá? A reserva de emergência é uma coisa e a reserva de oportunidade ou o famoso caixa é outra coisa. Para a galera que já investe na renda variável, sempre vai reservando uma graninha ali para quando o mercado cair, tiver aqueles momentos de queda, a pessoa vai lá e faz a compra, né? Então eu trouxe até um desafio no meu Instagram, propus ali um cenário para a galera, onde ela poderia usar apenas duas estratégias para fazer um investimento ao longo de 40 anos, né? Seja utilizando somente os aportes mensais, que é conhecido também como Dollar Cost Average, beleza? Ou então simplesmente esperar os momentos de baixa ali do mercado e só comprar nas mínimas. E aí eu dei ainda a vantagem de que ela saberia todas as mínimas do mercado para seguir fazendo esses aportes, tá? Então aí hoje eu trouxe esse estudo que vai trazer aí uma resposta, né, um resultado mais próximo aí de qual dessas duas estratégias se sairia melhor nesse cenário. Então, inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, né, você já percebeu aí, eu trago umas dinâmicas, umas paradas bem legais por lá. Aproveita, me segue por lá também, é @lecubas, tá? Vai ser uma honra ter você por lá também. Então vamos lá, vamos explicar para vocês aqui como é que funciona esse estudo, beleza, jovem? Que é bem parecido ali com a dinâmica que eu fiz com a galera no meu Instagram. Então a gente colocou duas propostas ali para o pessoal, né, para a galera, onde você tinha basicamente duas estratégias. A primeira estratégia é o que eles chamam lá de Dollar Cost Average, beleza? Ou traduzindo aí mais ou menos o preço médio do dólar, né? Então a primeira estratégia consiste em basicamente todos os meses você vai ter $100 para fazer o seu investimento. Então todos os meses você vai ter $100 e vai investir ali mensalmente, que é bem parecido aqui com a proposta que eu trago para vocês aqui no canal, né? A minha estratégia ali de investimentos também é bem parecida com essa, independente de como está o mercado, se está em alta, se está em baixa, eu sigo fazendo os meus investimentos mensais, tá bom? Então essa é uma estratégia bem parecida com a que eu aplico aqui com vocês. E a segunda estratégia, ele chama ali de buy the dip, que é, ou seja, traduzindo ali, é comprar na mínima, né, no poço absoluto. Então, como é que funciona essa segunda estratégia, que é aí o que eu trouxe para a galera também lá no Insta? Basicamente, você vai ter também $100 todos os meses para investir, mas você só vai poder investir nas mínimas do mercado, né? Ou seja, no fundo absoluto do mercado. E aqui ainda ele te traz a vantagem de você ser um onisciente, né? Praticamente ser Deus ali, porque a gente tem acesso, né, a todo o histórico do mercado, então a gente vai saber exatamente quais foram as mínimas, né, do mercado aí no período de tempo que a gente estiver avaliando para poder fazer essa compra. Então, enquanto não ocorrer uma mínima ali, né, uma queda no mercado, onde não chegar no poço,
a gente não vai fazer nenhuma compra e esse dinheiro dos $100 que a gente teria todos os meses vai ficar sendo acumulado, né, no famoso caixa ou reserva de oportunidade. Então a gente vai ter aí duas frentes, né, um cara que tem o caixa, né, basicamente uma estratégia que você tem caixa e você só compra lá nas mínimas e você vai saber exatamente quais são as mínimas. E a outra estratégia, onde você simplesmente vai seguir investindo todos os meses ali a sua grana, tá? Então vamos ver o que acontece no primeiro cenário aqui que ele traz pra gente. Eu vou colocar o gráfico aqui para vocês. A gente tem um período, né, onde ele acompanha de 1995 até 2018. E só uma ressalva aqui, jovem, já adiantando, todos os gráficos que a gente apresentar aqui, né, desse estudo, eles já estão ajustados pelos dividendos e pela inflação, tá bom? Então, para quem tiver curiosidade aí, já trouxe isso para vocês. E claro, eu vou deixar também aí na descrição, né, só lembrando vocês, o link para esse estudo se vocês tiverem interesse, tá bom? E aí, olha só, nesse gráfico aqui, a gente tem acesso então aqui ao mercado de 95 até 2018 aproximadamente, e vocês vão ver, né, uns pontinhos verde e uns pontinhos vermelho. Os pontinhos verde é onde ele considera os topos do mercado, e o pontinho vermelho é onde tem ali a queda, né, as mínimas que ocorreram no mercado, que provavelmente é onde você vai efetuar a compra ali, seguindo a estratégia do Buy the Dip, tá? Perceba também que de 2003, mais ou menos, até 2009 só tem uma queda, né, que é a queda mínima ali, inclusive em 2009 é onde aconteceu a crise do subprime. Por quê? Ele considera uma queda aqui nesse estudo o intervalo onde a gente tenha dois topos. Então você vai ter um topo, que foi aqui onde aconteceu mais ou menos em 2003, e o próximo topo só acontece ali em 2014, 2015 mais ou menos, ou seja, se esse primeiro topo aconteceu aqui, o próximo topo ele tem que passar desse cara, né, para ele ser considerado como um topo. Então, chegou no topo, aí ele atingiu a mínima ali, né, que foi 2009, ele marca como uma mínima e o próximo topo ele só vai marcar quando passar desse cara aqui, tá? Eu vou tentar desenhar isso para vocês no gráfico. Então ele só vai considerar um topo quando passar da linha do topo anterior, né, que ocorreu. Aí sim ele marca como um topo e aí ele pode ter depois uma próxima queda. Então por isso que a gente vê esse intervalo, né, de 2003 ali mais ou menos até 2009 sem nenhuma queda, sem nenhum topo também. E nessa primeira análise, se a gente for olhar aqui qual foi o resultado entre as duas estratégias, né, do Buy the Dip versus a do Dollar Cost Average, né, que seria investir mensalmente, a gente percebe que nessa estratégia já o Buy the Dip ele venceria. Mas jovem, presta atenção, calma aí que o resultado ele não é tão fácil assim, não é tão claro de ser interpretado, né? A gente vai trazer aqui algumas variações e para a gente poder chegar numa conclusão mais plausível, tá? Porque pode ser que simplesmente esse período que a gente analisou tenha assim enquadrado certinho na estratégia, né? E ela pode ter dado certo. Mas vamos analisar aqui o que aconteceu nesse cenário, né? Percebe que até 2019, até 2009 mais ou menos, né? Que é onde teve ali a crise do subprime realmente, a estratégia do Buy the Dip ela praticamente não funcionou ou ela ficou bem próxima ali, né, simplesmente do Dollar Cost Average, que é você seguindo fazendo seus aportes mensais. E só depois de 2009 que ela começou a apresentar o resultado, justamente porque você ficou um período muito grande, né, sem fazer aportes. Você ficou de 2003 até 2002, 2003 mais ou menos ali, até 2009 fazendo caixa, né, guardando esse dinheiro. E aí quando chegou em 2009, na queda mínima, você foi, pegou todo esse dinheiro e comprou ali o mercado, beleza? E ainda assim, mesmo ele ganhando, né, a gente percebe que a diferença não foi muita coisa, né? O que ele descolou do gráfico ali não foi muito expressiva, né? Foi uma diferença muito pouca em relação a todo o trabalho que teria que ser feito, né, em comprar na mínima. E claro, isso daqui é só um estudo, né? Como eu falei, foi um estudo que foi aplicado, que é muito improvável que alguém conseguiria sempre comprar na mínima e inclusive acumular esse dinheiro, né, de 2003 até 2009 mais ou menos, e quando chegar na mínima o cara acertar na mosca ali para efetivamente fazer essa compra, né? Então eu diria improvável, para não dizer impossível, acontecer isso, e ainda assim a gente tem um resultado ali quase que próximo do que o investimento mensal traria para você, tá? Só é bom trazer isso aqui para a gente ficar ciente, às vezes bater o olho aqui e falar, então a estratégia vale a pena, né? É boa, tal. É bom a gente deixar claro, né, que se trata de um estudo e que você teria que acertar, obviamente, na mosca em todas as quedas aqui, igual foi feito, o que seria bem improvável, e ainda assim
seria um resultado não seria muito expressivo, né, para colocar aí, como já falei. Então, vamos dar uma olhada também no que aconteceria num período maior, né? Aqui a gente tem um período de alguns anos, né, de 95 até 2018, então até 2018 mais ou menos. Vamos ver o que vai acontecer então se a gente trazer um outro período. Vamos trazer um período maior agora, aproximadamente 40 anos então, e vamos olhar o resultado também dessa estratégia sendo aplicada então de 1975 até o período de 2014, né? Uma outra janela para a gente ver como é que se sairia essa estratégia. Vou deixar o gráfico já aí para vocês do resultado, e aqui a gente pode perceber que, na verdade, a estratégia do Buy the Dip ela não ganha do DCA, né, que é o Dollar Cost Average, investindo mensalmente. Ela tem uma performance pior, mas também é o que eu falei, ela está próxima ali, né, não tem uma diferença tão expressiva, mas ainda assim aqui os aportes mensais ganhariam da estratégia mesmo você comprando todos os meses na mínima, tá bom, jovem? E aí, novamente, aqui você pode estar querendo se perguntar, né, Leandro, mas ali, da mesma forma que no cenário anterior pode ter pego um período que funcionou, né, se esse caso aqui pode ter sido também uma janela que funcionou para o investimento mensal. Perceba então, se a gente pegar uma outra janela, né, o que eu pude perceber aqui, quando a gente pega uma janela maior de tempo, o primeiro cenário ele traz uma janela um pouco menor referente a essa daqui, que é aproximadamente 40 anos. Se a gente pegar uma outra janela também de 40 anos, ou seja, quando a gente pega uma janela maior de tempo, a estratégia de investir ali nas mínimas ela acaba não surtindo efeito. Ou seja, se a gente pegar agora uma janela de 1920 até 1979, a gente percebe já também aqui, esse gráfico eu acho ele mais interessante de se observar, que ele mostra a porcentagem, né, de quanto que a estratégia de comprar nas mínimas venceria em relação à estratégia de fazer os aportes mensais. Então, em 70% dos casos aqui, né, de 1920 até 1980 aproximadamente, em 70% dos casos o investimento mensal ali, ele ganharia dessa estratégia de investir nas mínimas. A estratégia de investir na mínima aqui, né, que é o Buy the Dip, só performaria bem de 1920 até 1930 mais ou menos. Dali em diante ela está sempre perdendo, né, exceto ali mais ou menos próximo de 1938, 39, que ela também acaba passando da linha de 0%. Abaixo dessa linha de 0% significa que a estratégia Buy the Dip não performou melhor do que o investimento mensal. Então, ou seja, investir mensalmente acaba ganhando. E se a gente fizer ali numa dimensão, né, numa escala percentual, 70% das vezes aqui, investir mensalmente nesse período dessa janela ganharia de você investir ali sempre nas mínimas, né? Outro fato interessante também que ele traz nesse estudo é que se você errasse a janela de investir na mínima por 2 meses, seja para frente ou para trás, essa vantagem, né, que você teria ali de ganhar, né, os aportes mensais ganharem de 70%, ele já aumentaria, se você errasse essa janela aí de 2 meses, basicamente, ela já aumentaria para 97%, tá, jovem? Ou seja, a chance de você ganhar investindo sempre nas mínimas cairia só para 3%, tá? Isso se o cara errasse só 2 janelas ali, né, de meses em relação a comprar nas mínimas. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que é muito improvável você acertar, né, as mínimas sempre do mercado, e ainda assim, se você fosse Deus aqui no caso, né, para você acertar sempre quando seria uma mínima e aí quando teria uma próxima alta para depois ocorrer uma mínima, né, para você poder fazer essa compra novamente, você provavelmente não teria um ganho tão expressivo, né, se comparado com os aportes simplesmente mensais. A gente viu aqui que praticamente o retorno não seria muita coisa de diferença. Além disso, né, se você errasse que fosse poucas as janelas ali, você já não teria quase chances de ganhar dos investimentos mensais, e levando em consideração que também seria praticamente improvável, né, impossível de você acertar todas essas janelas. Então eu achei aqui um estudo bem interessante, tá, para trazer para vocês. É importante a gente conhecer, saber que existe já isso que foi feito, né, todo esse estudo, ainda mais porque tem muita gente que fala que vale a pena fazer caixa, mas às vezes nem viu esse estudo. A concepção que ele tem de quando o mercado cai um pouco, ele ter o dinheiro para comprar, às vezes traz, né, um conforto de dizer, pô, tô comprando mais barato, mas não necessariamente significa que está sendo um bom negócio, né, jovem? Então por isso que é importante a gente saber, para você justamente definir aí de acordo com os seus objetivos, né, com a sua estratégia, se vale a pena ou não. E eu não estou dizendo que é errado você fazer caixa, o que é certo, né? Também depende muito da estratégia. Você viu que vai ter momentos aqui que talvez faça sentido, né? Por mais que você teria que acertar ali todas as quedas,
o que é bem improvável, e o resultado ali não seria tão grande, né? Na minha opinião, eu não vejo hoje como uma vantagem fazer caixa, jovem, porque você perderia muito tempo para tentar olhar o mercado para acertar a mínima dele, e ainda assim a gente viu ali que mesmo acertando, o resultado é mínimo, né, próximo dos investimentos mensais. Então eu não coloco mais tanto esforço nisso. Mas tem alguns cenários também que é interessante a gente fazer a reserva de oportunidade ou o caixa, né? Por exemplo, se a gente não... A gente está falando aqui só de bolsa de valores, né? Mas se a gente olhar com um olhar mais macro, né? E a gente também não só olhar a bolsa de valores, tem alguns momentos que faz sentido você ter uma grana reservada também para comprar algo para você que não seja ali relacionado à bolsa de valores, né? Diferente ali da reserva de emergência, que é para casos extremos onde você vai utilizar. Então, se você é uma pessoa, às vezes que nem eu, eu gosto às vezes de definir objetivos do que eu quero comprar e tal, se você fizer essa reserva, né, guardar esse dinheiro, para quando aparecer uma oportunidade de fato, você pode ir e comprar aquilo sem nenhuma dor de cabeça. Por exemplo, vou dar aqui o cenário do PlayStation 5, né, lançou aí e tal, custa quase 5 pau, tem uma galera que curte bastante, mas aí o cara às vezes que tem uma reserva de oportunidade, ele pode ir, né, se está numa promo e tal, a galera vai começar a lançar, pega parte dessa reserva de oportunidade e compra aí o videogame que ele curte, por exemplo, né? Ou às vezes ele está acumulando na reserva de oportunidade e aí chegou uma promo aí do PlayStation 5, lançamento e tal, né? Tá tendo o estoque aí do Play 5 e tal. Se você comprar, você vai pagar, por exemplo, 4,5 mais 3 jogos e mais um controle de brinde. Pô, pelo preço que está saindo hoje, parece ser algo interessante, aí o cara vai ter uma oportunidade. Nesses momentos eu acho que faz sentido, né, você ter um caixa, né, se a gente não deixar só isolado olhando para a bolsa. Mas se a gente for levar para o mérito da bolsa, minha opinião, né, minha visão hoje, eu não faço porque eu não vejo então que faz sentido colocar esforço nisso, né? Eu acho que vale mais a pena eu montar ali os meus investimentos mensais e se eu tiver o caixa justamente para esses cenários de que eu precise comprar algo que eu já estou planejando, tá bom, jovem? Eu entendo dessa forma. E aí eu quero saber então de vocês, o que vocês acharam, qual que é a estratégia que você acha que vale a pena também fazer, se você faz caixa, acha que vale a pena, ou depois dessa você não faz, acha que não vale mais a pena, não faz sentido. Comenta aí, jovem, fiquei interessado em saber o que vocês acharam aí desse estudo, fechou? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem também essas informações que eu trouxe para vocês, fechou? Bom, novamente eu te convido aqui, se você ainda não fez, deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sino das notificações para você não perder aí os próximos conteúdos que a gente disponibilizar aqui no canal. Tamo junto? Bom, por hoje é isso então, eu vou ficando por aqui novamente. Um grande abraço para vocês, sem mais, meu nome é Leandro Cubas, bora investir?